Olá, queridos. Voltamos para mais um momento de reflexão e temos meditado um pouquinho no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Novamente quero agradecer, estamos chegando a quase 100 inscritos no canal do YouTube. Isso é uma alegria muito grande, porque é a palavra de Deus sendo multiplicada, espalhada, é a palavra de Deus sendo anunciada. E como nós costumamos dizer, aos quatro cantos, Porque muitas pessoas enviam os vídeos para pessoas que nem moram aqui no Rio de Janeiro, até mesmo no Brasil. E isso é uma alegria para o nosso coração, irmãos. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura". Nós não imaginávamos que através de um canal no YouTube ou até mesmo pelo Facebook nós teríamos essa oportunidade, não é? Onde os nossos pés não conseguem ir, a nossa voz está chegando, a nossa imagem está chegando. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos então meditar mais um pouquinho na vida de Davi. E lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 14. No nosso último momento de reflexão, nós pregamos acerca do tema "Não caia no primeiro abismo", porque um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia no Salmo de número 42, versículo 7. E ali nós vimos, em 2 Samuel capítulo 11, no último momento de reflexão, nós vimos a partir do versículo 6 até o versículo 13, que Davi, depois que adulterou com Batseba e ela mandou a notícia que ela estava grávida, ele começou a arquitetar um plano para fazer com que Urias se deitasse com a sua esposa e ninguém descobrisse o adultério. Só que toda aquela trama contra Urias, que Davi planejou contra Urias, ela não foi à frente. Por quê? Porque Urias era um homem extremamente leal. E a lealdade fez com que ele não se voltasse para casa, porque o povo estava no meio da guerra, Israel estava no meio de uma guerra. Então ele não aceitou ir para casa, aceitar com a sua esposa, porque ele era extremamente leal aos seus colegas de batalha, aos seus irmãos israelitas, apesar dele ter sido adotado, porque ele era um heteu. Então ele foi adotado ali, como o Senhor faz conosco hoje, Nós somos adotados em Cristo. Ele foi adotado pelo povo israelita como filho de Deus, porque ele deixou os seus deuses, a sua nação pagã, para servir ao Deus de Israel. E aí, queridos, o versículo 14 em diante, ele diz assim: "Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra." Como a trama maligna de Davi não deu certo por causa da lealdade de Urias, que me lembrou Nabote, que não vendeu a sua vinha para o rei Acabe, porque ele sabia que a vinha não tinha preço, tinha valor, valor de família, era uma herança. A vinha naquele tempo ela passava de pai para filho e não se vende herança por nada, E aí eu me lembro de Jacó e Esaú, aí quando Esaú vendeu o seu direito, a sua herança, seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas para saciar a sua fome. Irmãos, quantos de nós estamos vendendo nosso direito de primogenitura, a nossa salvação, a nossa adoção em Cristo, na verdade a nossa vinha, por causa de qualquer prato de lentilha, por qualquer motivo, por qualquer coisa que venha saciar a nossa fome, a nossa vontade, o nosso desejo, que dura apenas alguns segundos, minutos, algumas horas ou dias. Enquanto nós precisamos lembrar que a eternidade é para sempre. O nome já diz, o que é eterno não tem início, não tem fim. Por isso que Deus, ele é eterno. Ele não tem princípio e ele não tem fim. Então é importante a gente entender que Davi, ele continuou bolando um outro plano, porque o primeiro não deu certo. Ele encontrou um homem leal demais. Será que Deus encontrou em você uma pessoa leal demais? Leal ao ponto de vai morrer, mas não vende a vinha. Vai morrer, mas não larga o exército de Deus vivo. Vai morrer, mas não come o prato de lentilhas, Passa fome por isso.
Então, eu posso observar aqui o versículo 14, onde Davi escreve uma carta a Joabe e manda pela mão do próprio Urias. Irmãos, Davi estava tão obstinado em acabar então com Urias, já que ele não conseguiu fazer com que ele se deitasse com a sua esposa, que seria um plano menos cruel, né, onde não envolveria morte, envolveria sim traição, dissimulação, que ele parte para a morte, porque um abismo chama outro abismo. E aí, pela mão do próprio Urias estava levando uma carta com a sua sentença de morte e ele não sabia. Isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes, em nossas mãos está uma carta com a nossa sentença de morte e nós não sabemos. É aquele exame que você pegou hoje, você está preocupado. É aquela situação que você já colocou nas mãos de um advogado e a resposta você não sabe que ainda foi negativa. Mas o que eu quero dizer para você no dia de hoje é que independente da carta que está nas suas mãos, independente da sentença que está na carta que está nas tuas mãos, às vezes você mesmo está carregando uma carta com uma sentença de morte sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, mas eu quero dizer para você, Deus é contigo. Deus é por você. Não tenha medo do que o homem pode te fazer, porque Urias realmente chegou a experimentar a morte, mas em Cristo. Ou seja, ele partiu para uma vida eterna. E como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Para Urias, viver era batalhar pelo povo de Deus e morrer era lucro. E o versículo 15 diz, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Queridos, que tristeza constatar que Davi usaria os perigos da guerra para alcançar os seus próprios fins, seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Ele estava usando a guerra do povo de Deus. Quantas pessoas usando armas que Deus nos deu, como a oração, como o jejum, como a leitura da palavra, para atacar outras pessoas, orar contra outras pessoas, pedir os seus próprios interesses. Lembra como é que Jesus nos ensina a orar? Seja feita a tua vontade. Sempre que você orar, até por interesses próprios, diga para o Senhor, Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade. Essa é a minha vontade carnal. Mas se não é a tua, eu prefiro a tua vontade. Às vezes nós temos desejos, né, irmãos? Mas nós não sabemos se esse desejo vem de Deus ou não. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Porque primeiro a vontade de Deus se origina lá no céu. Então, para que você receba aqui na terra, você precisa aceitar o que vem do céu. Amém? E aí o versículo 16, aliás, voltando ainda ao versículo 15 aqui, uma observação é que Davi enviaria para ser morto um homem inocente e que ele não pensava em Deus enquanto Urias era extremamente íntegro. Enquanto Urias demonstrava uma extrema integridade e lealdade, Davi não estava nesse momento, irmãos, um homem que foi tão usado por Deus, mas nesse momento como o pecado cega, né? O pecado envenena, o pecado gera obstinação mesmo. Ele estava obstinado em seu plano maligno. Agora vamos para o versículo 16 até o 18, que diz assim, tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Versículo 18 diz, então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. O termo, quando você lê aqui na Bíblia, né, versículo 16, que fala, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes, o termo valente significa notáveis na batalha. Porque você sabe que numa batalha existem vários tipos de soldados. Aqueles que são valentes, não é que são valentes porque não têm medo, porque enfrentam o medo, porque são notáveis na batalha, se destacam na batalha, né? Então, por isso que quando você vê na Bíblia, os valentes de Davi são aqueles que eram notáveis na batalha que Davi estava à frente.
Por que eles eram notáveis? Quais são os crentes que são notáveis na batalha? Aqueles que oram mais, aqueles que se separam mais, aqueles que evitam o caminho do mal, aqueles que jejuam, aqueles que procuram sempre que possível estar mais na igreja. Esses se tornam notáveis. Por quê? Porque eles são perfeitos? Não, porque eles buscam mais vencer na batalha. Então os valentes de Davi se tornam notáveis quando eles se colocam, se doam, vamos dizer assim, de corpo e alma pela batalha. Por isso que eles eram chamados os valentes de Davi. Davi enviou Urias para onde ele achou que a luta seria mais difícil. Percebeu por que Urias morreu? Porque Davi colocou Urias, onde ele falou, bota ele lá na frente da batalha, na frente da peleja, porque certamente onde tiver maior força na batalha e na peleja, e deixa ele sozinho. Olha que carta que aquele amigo escreveu. Deixa ele sozinho nessa peleja, para que seja ferido e morra. Mas você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho nessa batalha. Você nunca está sozinho nessa peleja. E aí a gente vai continuar a nossa leitura aqui no versículo 19 e 20, que diz: deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize, ou seja, fique com raiva, né, e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Porque qual era o medo de Joabe? Joabe estava nesse plano, né? Como eu falei ontem, toda trama maligna tem os seus parceiros, né? Toda trama maligna existem os apoiadores. Em toda trama maligna existem... o inimigo usa, né? Pessoas que também estão envolvidas na trama. Joabe estava envolvido nessa trama porque Davi não podia fazer nada sozinho, né? Até porque ele era o rei de Israel. Então ele envolveu outras pessoas na trama. Cuidado para você não cair nas tramas malignas de pessoas que podem ser até como Davi, né? Mas no momento de cólera, no momento de pecado, de obstinação, venham a pecar de uma forma muito severa. E Joabe já estava totalmente envolvido. Joabe já estava envolvido dos pés à cabeça. Irmãos, um destaque aqui para a lealdade de Urias. Já parou para pensar, talvez você nunca tenha escutado isso de ninguém, mas já parou para pensar que Urias não abriu a carta para ler? Se Urias tivesse aberto aquela carta, se ele fosse desleal, um homem curioso, e abrisse a carta, ele ia ver o plano. Olha como Urias era um homem de confiança de Davi e de Joabe. Davi enviou uma carta pelas mãos de Urias, preparando toda a sua morte, planejando toda a sua morte, sabendo que ele não ia abrir a carta para ler. Tendo a certeza que ele não leria a carta. Que confiança tinha Davi neste homem, até para a morte. Será que se cair uma carta nas suas mãos hoje, você não vai abrir? Será que se cair um celular desbloqueado, que a gente tem que falar hoje também dessa mídia aí, né? Será que se cair nas suas mãos um celular desbloqueado, você não vai abrir o WhatsApp desta pessoa para ler as mensagens? Olha, irmãos, tem gente que a gente pode entregar mesmo o ouro, como dizem, né? O ouro na mão do bandido que ele não vai ficar. Tem pessoas que podem ter uma carta nas mãos, mesmo que esta carta contenha um plano para a sua morte, essa pessoa não vai abrir como fez Urias. Davi confiava tanto em Urias que a carta da sua morte, foi pelas mãos do próprio Urias. Que decepção, né? Essa canção que eu coloquei aqui ao fundo, ela faz parte do CD Cura-me, da Fernanda Brum, e o nome dessa canção diz Como se cura a ferida. Porque, na verdade, essa história de Davi e Urias é uma história muito, muito dolorida, né? De traição, de perda, envolvendo Batseba, envolvendo Joabe, envolvendo morte. E é muito triste saber que Davi fez tudo isso contra alguém que foi tão leal ao ponto de levar uma carta, né? Com a sua própria sentença de morte, não abrir para ler essa carta. É muito triste a gente constatar isso na vida de Davi, né? E aí, do versículo 9 ao 20, você vai ver que Joabe, ele dá, então, uma ordem ao mensageiro para que ele se antecipasse à raiva de Davi, porque Davi poderia questionar a questão da batalha, como ele planejou, que ele descumpriu aqui, né? Uma sentença de Davi acerca da batalha. Mas o nosso foco neste momento é que Joabe, para apaziguar Davi, pelo descumprimento na ordem acerca da batalha, ele vai logo falando para o mensageiro, você se antecipa às perguntas
e fala por que ele permitiu isso acontecer. Ou seja, o objetivo maior, que era a morte de Urias, foi concretizado, né? Então, versículo 21 e 22 diz assim: quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Uma pergunta, né? Que seria feita ali por Davi. Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó? Já até preguei sobre isso, né? A mulher que matou Abimeleque. Preguei isso no culto de quarta-feira, o culto das mulheres, né? Um mó corredora, era uma pedra, né, de moinho, de que morreu em Tebes. Por que vos chegaste ao muro? Então dirás, isso tudo Joabe dizendo, se Davi falar isso, o que você vai dizer? Também morreu teu servo Urias o Heteu. Olha só a trama, então, também de Joabe. Gente, um abismo chama outro abismo, e detalhe, pessoas que tramam as coisas, elas começam a contaminar outras. Joabe também começou a aprender a bolar planos, né, para apaziguar ali aquela questão do descumprimento da ordem na guerra. Ele também bolou planos para apaziguar a ira de Davi, né? Então ele avisou logo, Urias morreu, né? Pediu para o mensageiro falar assim. Aí o versículo 22 diz, partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Quando você vê na Bíblia a denominação Abimeleque, filho de Jerubezete, né? Esse nome difícil, refere-se ao filho de Gideão, que também é conhecido como Jerubaal, né? Eu já preguei sobre isso. Ou melhor, o filho de Gideão, isso mesmo. Jerubezete também é chamado de Jerubaal. A morte de Abimeleque durante o ataque a Tebes é registrada em Juízes 9. Você pode depois ler essa história se você quiser. E a Bíblia diz nesse texto, né, que um soldado morrer pelas mãos de uma mulher era considerado praticamente um destino pior do que a própria morte. Foi isso que deixou também Joabe preocupado, porque morrer pelas mãos de uma mulher era pior do que a própria morte em si, como aconteceu com Jerubaal, com Abimeleque, filho de Jerubaal, que significa Gideão, né? Então, quando isso tudo aconteceu, por isso que a vergonha lá em Juízes 9 foi tão grande, né? Por isso ele usou a expressão não lançou uma mulher sobre ele, aqui no versículo 21, quando ele diz, quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Seria Jerubaal, Gideão. Agora acho que deu para entender melhor, né? Gideão também é chamado de Jerubaal e o seu filho era Abimeleque. Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Então, ele estava dizendo o seguinte, então outra vez não foi pior lá em Juízes 9, quando uma mulher matou Abimeleque? Então, você não precisa criticar a gente por a gente ter chegado tão perto do muro. Olha, Urias morreu. Eu me lembro muito das crianças, né? Dos jovens, dos adolescentes, quando querem falar alguma coisa errada que fizeram. Então, por exemplo, eles vêm da escola, talvez você que tenha filho se identifique com isso, né? E aí, filho, como é que foi na escola? Pra te contar uma nota baixa. Ai, mãe, eu fui muito bem em espanhol, tirei 80. Fui muito bem em inglês, tirei 95. Fui muito bem em português, tirei 70. Aí você, que bom, que maravilha, que alegria. E em matemática, tirei 40. Então, eles vêm com as notícias boas pra dar ruim, né? No caso de Joabe, ele veio com a notícia ruim por baixo, mas trouxe a boa para apaziguar a ira de Davi. Às vezes os jovens também fazem o contrário, né? Vem com a notícia boa primeiro, né? Ou melhor, vem com a notícia ruim primeiro, tirei 40 em matemática. Mas olha, eu tirei 80 em inglês, tirei 90 em geografia, tirei... Para poder fazer você esquecer a parte ruim da história, né? Então isso tudo aí também faz parte dessa mente brilhante que Deus criou, né? A mente do homem, ela cria tantas coisas, até histórias, né? Mas vamos finalizar aqui com os versículos em diante, que diz assim, versículo 23 e 24, que diz: disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Quer dizer, ele veio com a notícia ruim e deu a boa agora no final. Não esquece que Urias morreu, tá?
Então, fui ruim em todas as matérias, mas Urias morreu. Mas em matemática eu tirei, né? Vem ao contrário, né? Matemática eu tirei 10. Vem agora as notícias ruins primeiro e depois a notícia boa. Às vezes também faz isso, né? Pra dar notícia pra alguém que tá doente. A gente vai contando que a situação é difícil, mas existe uma luz no fim do túnel, né?